Estamos desde ontem falando sobre família e agora nessa manhã vamos falar um pouquinho mais sobre família com esse tema aqui, ó. Família não basta ter, é preciso manter. Família não basta ter, é preciso manter. Não basta estar numa família, você precisa cuidar dela. Não basta formar uma família se você não se preocupar com a manutenção dela. Então não basta ter, é preciso manter. E para início de conversa, queridos, eu quero ler um texto, Filipenses capítulo 1, verso 6. Vocês podem ler comigo juntos? Vamos lá? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito bem. Meus irmãos, esse texto está relacionado, são as primeiras palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses. Muita gente poderia dizer, olha, esse é um texto relacionado à igreja. Paulo se refere a uma igreja que ele plantou e está dizendo para aquela igreja assim, irmãos, olha, tem tantas coisas para a gente ver aqui, mas estou certo, estou convencido de que essa obra que Deus começou em vocês, ele vai completá-la. A grande questão, irmãos, é que a nossa leitura da palavra de Deus, ela precisa cada vez mais ser amadurecida, exatamente no sentido de que os princípios bíblicos que são apresentados nela, os seus princípios, eles sempre estarão relacionados à vida. Em que sentido que eu quero dizer isso? Aquilo que serve para a igreja serve também para a família. Serve também para a sociedade, salvando textos muito específicos. Há um princípio aqui, que é o seguinte, irmãos, relacionado à igreja e à vida. A obra que Deus começa em nossas vidas, seja em que esfera for, Ele vai nos ajudar a completá-la. Ele tem desejo de completá-la. Ele não faz nada pela metade. Então, a ideia que o apóstolo Paulo transmitiu à igreja de Filipos é uma ideia que a palavra de Deus transmite para a vida, para toda a vida. Eu penso, irmãos, que família é uma obra de Deus para a gente. E essa obra que ele começou, ele vai nos ajudar, ele vai completar, no sentido que a Bíblia mesmo nos ensina, ele vai nos dar todos os subsídios para que a gente consiga completá-lo. E eu quero pensar nessa manhã com vocês sobre duas obras de Deus que estão bem presentes na história da sua família, da minha família, na história de uma família. Duas variáveis, tá bom? Duas esferas, duas partezinhas desse grande leque que compõe todos os desafios relacionados a uma família. Você está vendo aí? Sua humanidade e a sua espiritualidade. A grande questão, irmãos, é que tanto na humanidade quanto na espiritualidade, nós precisamos entender que existe uma participação nossa. É muito perigoso nós vermos alguns segmentos evangélicos apresentarem aquela ideia de que Deus faz tudo. Deus faz tudo. Há uma canção antiga que dizia, mais ou menos, a letra dizia assim, é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. A expressão, irmãos, não é de todo errada, mas ela é perigosa, porque muita gente pode dizer assim, cara, então, filho, Deus, é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é ficar lá no hotel descansando enquanto... Existem aspectos que a gente precisa amadurecer. Toda pessoa que tem essa visão de Deus, de que Ele faz tudo, ainda é uma visão ainda muito pequena, muito imatura. Nós precisamos amadurecer e entender que o trabalho de Deus conta também com a nossa participação efetiva. Ele nos abençoa na medida do nosso trabalho. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui nessa manhã, tá bom? Para a maturidade da família, irmãos, é preciso nós aprimorarmos o senso de humanidade. Vamos pensar um pouquinho na nossa humanidade.
Essa humanidade que revela, irmãos, aquela tese clássica da raça humana. Todos nós somos diferentes, digitais diferentes e íris dos olhos diferentes. Todos. Eu não sei quantos milhões, bilhões de habitantes existem na Terra. Deus tem a capacidade de ter feito todos eles diferentes. Essa é, meus irmãos, a raça humana. E aí, queridos, essa diversidade, ela já começa a mostrar para a gente um grande desafio. Desafio esse, irmãos, que infelizmente muita gente ainda não conseguiu entender. E que, felizmente, a partir do momento que entendem, começam até mesmo a amar mais ainda, a ter mais gosto pela família. Esse lugar, irmãos, que é para a gente sempre um grande desafio, muitas vezes um grande sonho. Essa frase que vocês estão lendo aí, a família perfeita não existe, ela é também uma máxima de todos aqueles que estudam sobre família. Talvez você já tenha ouvido muito falar sobre isso. Isso é uma grande verdade. Um livro antigo chamado Mito da Grama Mais Verde, que falava de casamento, trazia a tese, a ideia de que nós temos mania de olhar para a grama do vizinho. É por isso que é o mito da grama mais verde. A gente tem a mania de olhar para a grama do vizinho e dizer assim, nossa, que grama bonita, né? E admirar o jardim do vizinho. Entendendo que, de repente, irmãos, a nossa grama é mais bonita ainda. E o nosso jardim pode ser mais bonito ainda. Mas temos a ideia de olhar para as outras famílias. Às vezes olhamos para outros casamentos, para outros filhos, para outros lares e pensamos assim, nossa, ali que está. Aquilo que é marido, aquilo que é esposa, aquilo que é filho. Mas precisamos afirmar cada vez mais, irmãos, que a família perfeita não existe. Você pode ter muitas queixas da sua família, mas acredite que ela não é muito diferente das outras. E você pode até olhar para alguém, olhar para algum casamento, olhar para alguma família, acreditar que aquela ali é perfeita, mas assim, é porque você conhece muito pouco. Passa uma semana não, passa uns 3 dias, 2 dias para você ver que o negócio não é tão assim quanto você imaginava. O que atrapalha o nosso senso de humanidade? Eu quero pensar em 3 variáveis aqui em relação a isso. O que pode macular, de alguma maneira mexer com o nosso senso de humanidade? Primeiro é a comparação. Por isso que eu comecei falando sobre o mito da grama mais verde. Toda comparação, irmãos, em alguns aspectos, ela é perniciosa. De alguma maneira, ela até magoa, especialmente quando ela é verbalizada. Seu filho, ele é seu filho, é um ser humano único. Ele pode ter muitos defeitos, mas ele também tem virtudes. É impressionante, irmãos, como nós hoje, nesse tempo, nós estamos vivendo vivemos um tempo privilegiado. Porque, o Natan falou, nós estudamos psicologia, a Neiva hoje é psicóloga atuante, usa a psicologia para o ministério, e nesse curso, conhecendo essa ciência, a gente foi perceber, inclusive meio que ao vivo e a cores, a questão da loucura no nosso país. Como eram tratadas as pessoas que nasciam com deficiências mentais, e isso, irmãos, num espaço de menos de 100 anos, que na história é um ponto. Mas eu cheguei a visitar lugares onde as pessoas com deficiências mentais eram aprisionadas em jaulas, entendeu? Tinha um buraco embaixo assim, aí a comida era num prato de alumínio, e o cara jogava a comida assim, por baixo assim, toma aí. Não tinha garfo e faca, muito menos, não podia ter, mal tinha uma colher. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, irmãos, naquele tempo, por exemplo, quem tinha filho com síndrome de Down, ou matava, ou aprisionava, ou escondia. E hoje, o síndrome de Down está na televisão. É ator de novela. Produz, às vezes, mais do que o normal.
Impressionante, irmãos. Essa pessoa que nasceu efetivamente com problemas, né, de crescimento intelectual, comprovadamente, essa pessoa tem virtudes. Ela tem qualidades. Bem tratada, bem cuidada, ela pode produzir. Então, irmãos, todas as pessoas possuem seus defeitos e suas virtudes. Por isso que a comparação não cabe, porque não dá para ficar dizendo um é melhor do que o outro. Comparação que eu digo nesse aspecto, isso atrapalha a nossa humanidade. Outra coisa que atrapalha é a condenação, que está muito relacionada também com outro tempo que eu quero já adiantar, com a humilhação. Os dois são irmãos ali, né? Ou primo-irmãs. A humilhação e a condenação. Nós tivemos muitos problemas, talvez hoje há uma consciência muito maior, mas existiam nomes que se davam aos filhos. Eu, particularmente, contar uma experiência aqui, né? A minha mãe dizia que eu tinha um buraco na mão, porque todos os copos, chegava copo de vidro em casa, durava pouco tempo comigo, entendeu? Porque era pegar. Entendeu? Hoje mesmo lembrei disso, lá no hotel, nós fomos tomar café, as mesas estavam desniveladas, uma mesa com a outra, e eu coloquei o copo de suco bem no meiozinho ali, né? E aí, quando eu larguei o copo, paf! Derramou suco de laranja na mesa toda. Me remeteu um pouco da minha infância, porque como a minha mãe falava assim, menino, não é possível, você tem mão furada. E eu ficava olhando, falei, meu Deus, eu não tenho mão furada. Tem uns que são mais desastrados que os outros, é bem da verdade, né? Mas sabe, irmãos, às vezes a gente mata um pouco a nossa humanidade quando a gente condena por conta de um defeito. Porque o que é condenação? É a ênfase de um defeito exatamente na palavra de que esse defeito nunca vai ser corrigido. Você é burro, você é incompetente, você não presta, você é isso, você é aquilo. E junto com a condenação, logicamente, vem a humilhação. São coisas, irmãos, que nós precisamos e devemos evitar. Evitar. Porque nós estamos tratando com seres humanos. Todos nós somos seres humanos. O que o senso da humanidade pressupõe? Eu trago aqui duas questões. Primeiro, pressupõe o acolhimento. O que é bom para o ser humano? É isso que eu quero dizer. O que é bom para a família? Primeiro, que eu quero que você entenda, se chama acolhimento. Vamos ler todos, irmãos. São 2 slides, Eclesiastes capítulo 9, capítulo 4, de 9 a 10. Há uma coisa interessante nesse texto que nós usamos muito para casamento. Eu mesmo já usei várias vezes para casamento. Mas o contexto não está referindo a casamento. Só tem um pedacinho desse texto que a gente apropria casamento, que é o fato de dormir juntos. Que naquela cultura tinha alguns aspectos e que na nossa cultura não tem, né? 2 amigos não dormem juntinhos para se aquecer um ao outro. É complicado um negócio desse, né? Então, nós associamos, mas é aí que eu falo, irmãos, o princípio. Qual é o grande princípio que Salomão está dizendo, especialmente em relação a negócios? Não caminhe sozinho. Não faça as coisas sozinho, porque é melhor... Vamos ler o texto? Vamos lá. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Sabe, irmãos, aqui, se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. É um princípio interessante do acolhimento. Família é lugar para receber a gente e nos ajudar. Por isso que família é lugar dos abraços. É muito complicado as famílias muito frias, né? Muito formais. Família é lugar do abraço, do beijinho. E agora, com a chegada dos meninos, a gente começa, né? A paternidade nos dá ouvidos mais sensíveis a tudo aquilo que se fala na criação de filhos. E eu estava vendo uma vez no rádio, dirigindo, ouvindo no rádio, a Band News tem uma comentarista lá que é especializada em filhos,
E ela falava do toque, né? Dizia assim: pais, toque seus filhos, mexa com eles, abrace eles. Né? O toque da mãe e do pai na criança, não só no bebê. Bebê é natural, mas depois que começa a crescer, o toque é muito importante. Traz, aí, palavras dela, traz a sensação de acolhimento. Acolhimento. Mas não é só físico, né? O senso de humanidade propõe acolhimento em algumas outras questões, como, por exemplo, nas mudanças. Mudança é um negócio complicado, irmãos. Eu não estou falando só mudança de endereço, não. Até de endereço. Fico pensando como é que foi Renata e Natan, que viveram sempre no Rio de Janeiro. Natan já vivia há 50 anos no Rio de Janeiro antes de vir para cá. Como é que foi isso? Né? Tanto tempo no Rio de Janeiro e mudar para mudança, né? Então, mudar de endereço já é um negócio complicado, mas nós mudamos não só de endereço, mudamos no trabalho, mudamos na escola, né? Mas mudamos na vida. Eu vou enfrentar isso, irmãos. Os meus filhos, você viu o Pedro chegando aqui, Pedro tem 6 anos, o André tem 7 anos. Daqui a pouco eles vão entrar numa fase que é, segundo os estudiosos, a mais desafiadora da vida, que é esse negócio de pré-adolescência, adolescência. É criança para algumas coisas, mas já é bem grandinho para outras. Esse conflito nesses momentos de mudanças. Nós precisamos acolher. Outra coisa são nas fraquezas, mais ainda. E aí vem o texto, né? Se um cai, é preciso estar lá o outro para levantar. A paternidade traz algumas questões para a gente, né? Até então não conseguia conviver com fraquezas tão diretas como a fraqueza dos filhos. Que a gente tenta, de vez em quando o André mesmo fala: pai, mãe, eu não consigo. Tem um negócio de uns bilhetes que a gente está recebendo lá da escola, quase todo dia chega um bilhete. Aí tem hora que a gente dá um aperto, aí, pai, eu não consigo. É uma frase, para mim, especialmente, muito dolorosa. E a gente tem que cobrar, né? A gente tem que, não, André, o que é isso, rapaz? Você está doido? Não, pai, como é que vai fazer isso? Você quer chutar o colega, chutar o nariz do colega? Liberadamente, né? A gente constata que foi isso mesmo, não tem como disfarçar. Eu errei, eu falhei. É muito bom receber um abraço nessa hora. Assim como também é muito bom receber abraços na alegria. A gente pensa que não, mas as nossas alegrias, as nossas conquistas também pressupõem acolhimento. Tem um filme antigo chamado O Náufrago, do Tom Hanks. Quem é que viu esse filme aqui? Quem viu esse filme? É a grande maioria. Vocês devem lembrar da cena em que ele consegue fogo. Ele está lá na praia, até na hora que ele fere a mão, né? Ele está tentando fazer o fogo, fere a mão, de onde nasceu o Wilson. Né? E ele está lá, e aí chega uma hora que ele separa os gravetinhos, consegue dar oxigênio, o oxigênio é fundamental para o fogo, né? Aí sai o fogo, e é uma cena, desde quando eu vi pela primeira vez, aquela cena me chamou a atenção. Quando ele queima, ele consegue o fogo, ele queima uma folha de coqueiro seca e sai dançando pela praia e celebrando. Uma grande conquista, cara, fogo naquele lugar era tudo que ele precisava. E ele sai festejando, mas sozinho. É engraçada a cena. Ele nem sabe bem o que fazer, porque ele está sozinho. Sozinho. Se ele tivesse alguém, seja quem fosse, ele com certeza daria um abraço, no mínimo. Porque na alegria a gente precisa de acolhimento. Quem gosta de futebol e vai no estádio de futebol, vê esse negócio acontecendo. Quando o time faz gol, meu amigo, a gente sai abraçando todo mundo. Alto, baixo, fedorento, limpo. A gente sai abraçando todo mundo, é alegria. É celebração. Não dá para ficar ali sozinho, celebrando o gol, cheio de gente do teu lado. Então a gente precisa também de acolhimento nas alegrias. O aprendizado é outra questão que o senso de humanidade propõe. São duas questões, tá, irmãos? O acolhimento e o aprendizado.
que está muito relacionado a essa palavrinha aqui, ó, a herança familiar. Tudo que eu estou ensinando para os meus filhos hoje, eles vão levar para o resto da vida. Nós tivemos ontem uma palestra de finanças que fala um pouquinho sobre isso, né? Há um livro que classifica as pessoas em 4 grandes grupos: os financistas, os gastadores, né? Os financistas, esqueci esse aqui, os poupadores, isso, financistas, poupadores, gastadores e descontrolados. É fácil de entender. O financista faz dinheiro com o dinheiro que tem. Ele é um grande negociante. O dinheiro dele nunca para e sempre cresce porque ele faz dinheiro com dinheiro. O poupador, não, ele só guarda. Até faz um dinheirinho porque está investindo, mas ele não é aquele cara da pegada, mercado financeiro, não é nada disso. Ele guarda, sempre tem um dinheiro. O gastador é o meio a meio. Se ele ganha 10 mil, ele gasta 10 mil. Se passou a ganhar 12 mil, ele vai gastar 12 mil. Está sempre ali. O descontrolado é o cara que ganha 10 mil e gasta 15 mil. Pois bem, não dá. Isso aqui não é o foco. A grande questão é muito, ouça bem, queridos, muito do que essas pessoas apresentam de comportamento vem da família de origem. A nossa família nos ensina a gastar, a lidar com o dinheiro. E eu tenho em casa uma financista, praticamente. E eu sou meio gastador. Meio não existe, né? Então, eu sou um gastador, eu tenho que assumir isso. Então, eu preciso fazer com que os filhos aprendam mais com a Neiva do que comigo. Por quê? Porque eu sei que lá na frente eles vão reproduzir automaticamente esse tipo de comportamento, salvando raríssimas exceções. Mas eles vão se acostumar com isso. Por isso, queridos, que a herança familiar é um negócio muito importante, porque é aquilo que a gente traz da família, não tem como, tá? Dizer, não tem como, gente. É a nossa cultura familiar, o tempero da família, o costume. E aí eu digo, 2 grandes aprendizados, são 2 apenas. Primeiro, são as habilidades, que está relacionado à questão do dinheiro, relacionado às questões de casa, né? Eu conheço jovens que sabem cozinhar. Com certeza, irmãos, esse aprendizado veio da mãe, em casa, que não entendeu que tinha que aprender, entendeu que tinha que ensinar e começou desde pequeno. A Neiva gosta de cozinhar, então, de vez em quando, se pega, ela já até postou uns vídeos lá, o Pedro segurando a batedeira, é um negócio de nada, né? Está segurando a batedeira lá para bater lá os ovos, a massa, mas isso está sendo para eles uma habilidade, está vendo, irmãos, a cena aqui, ó, é isso. Então, arrumar a casa, arrumar o quarto, lavar um banheiro, habilidade. A gente que não aprendeu, mas não gosta de fazer, né? No meu caso. Então, mas é habilidade. Infância pobre, como eu tive, tinha que fazer as coisas. Mãe tinha que trabalhar, pais separados, mãe tinha que trabalhar, a gente tinha que fazer as coisas em casa. Não tem essa. Tanto é que, segundo a minha esposa, eu lavo o banheiro muito bem. Não gosto, quase não faço, mas se eu pegar para lavar, amigo, é comigo. Estou quase pensando em ganhar dinheiro com esse negócio. É mesmo? Podemos fazer um contratinho depois do culto, né? Então, irmãos, habilidades. Essa é a nossa humanidade, tá bom? A humanidade pressupõe que a gente aprenda as coisas. Agora, outra questão que é também tão importante quanto são as sensibilidades. Meus irmãos, se queremos uma geração que aprenda a respeitar os mais velhos, por exemplo, a cuidar dos idosos, nós precisamos ensinar isso para ela, para essa geração. As sensibilidades. Olhar o pobre, né, o miserável, com sensibilidade. Como eu disse para vocês, a paternidade vai me fazendo exercitar um pouco isso. Então, é importante, eu tenho conversado com a Ney para a gente planejar, levar os meninos no orfanato de vez em quando, levar no asilo.
respeitar os mais velhos. Se vai pegar um ônibus, eles não andam de ônibus ainda, mas se vê uma senhora em pé, dá o lugar. Essa é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. É engraçado, porque é um negócio que é automático. Você está sentado lá, daqui a pouco você está lendo alguma coisa, daqui a pouco você olha assim, cara, você levanta na hora. Não tem que raciocinar muito, pensar, devo ou não devo. Não, é na hora. Eu olho assim, opa, nossa, por favor, senta aqui. Aprendizado. Aprendizado das sensibilidades. A nossa humanidade pressupõe isso. Vamos pensar na nossa espiritualidade, irmãos. E na espiritualidade, em termos de família, existe só apenas uma grande lição em termos de espiritualidade, que são as nossas dinâmicas espirituais. E que acontecem em casa. Ontem mesmo falávamos do desafio. Hoje, né, quem tem família, quem vem de família cristã, evangélica, né, certamente ouve falar dos cultos domésticos, que, né, os pais reuniam, a mãe especialmente reuniu os filhos na sala, aquela coisa. Irmãos, hoje o tempo mudou. Eu não sei aqui em Curitiba, mas lá no Rio de Janeiro a gente corre demais para tudo quanto é lado. E na medida que as crianças vão crescendo, elas vão também ocupando algumas outras questões, né? Hoje, os nossos filhos têm a natação, têm a aula de violão. Então, é uma correria, um negócio. A grande questão não importa o tempo que a gente está vivendo. A questão é que, se nós tivermos propósito, nós vamos conseguir tempo para as nossas disciplinas espirituais. As básicas são oração e leitura da Bíblia. Lá em casa a gente acorda às 6 horas da manhã, a gente acorda um pouquinho antes das 6, e nós temos até eles saírem para a escola, eles estão estudando de manhã esse ano, um negócio meio quartel general, sabe como é que acorda, vai tomar banho, pá, mas tem a hora da leitura da lição do dia, da liçãozinha lá do dia. Aí o André, que já sabe ler, lê o texto bíblico. Irmãos, é o que eu estava falando ontem, não somos perfeitos, não somos o grande modelo. Cada um tem a sua realidade, cada um. O que eu gosto sempre de compartilhar é um esforço que a gente está fazendo que pode inspirar. Mas a questão seja o horário que for, seja o tempo que for, nós precisamos sempre entender, não é a igreja, irmãos, não é a igreja que traz a essência da espiritualidade para as pessoas, a base da espiritualidade, não é. Ela é a nossa comunidade de fé, ela é o nosso lugar onde nos encontramos, nos abraçamos, nos abastecemos, nos alimentamos, nos fortalecemos em muitos aspectos. Porém, irmãos, chega a ser covardia você colocar nos ombros da igreja, da comunidade local, toda a responsabilidade da espiritualidade das pessoas. Não tem como. Essa espiritualidade se desenvolve no dia a dia, em casa, e de preferência na família. Então, irmãos, a família ganha essa importância por isso. Duas questões aqui que eu quero chamar a atenção: é a adoração e o prazer pela igreja. Eu falo adoração porque eu aprendi isso, tá, e tenho ensinado. A adoração é um estilo de vida. A adoração não é o momento do culto. Não são os cânticos ou a mensagem. A adoração é um estilo de vida. Ela acontece todo dia, toda hora. Todo dia e toda hora. E a gente aprende isso em casa. Agora, o prazer pela igreja, irmãos, essa é uma tarefa de casa. De casa. Eu conheço pastores, nós pastores temos essa problemática, porque a gente vive igreja o tempo todo, que perderam seus filhos por conta desse detalhe, de não transformar a sua casa um lugar da valorização da igreja. Exatamente porque pastor vive a igreja mais intensamente, né? Os bastidores da igreja. Muitas vezes essas coisas acabam sendo reproduzidas em casa. E os filhos absorvem muito isso. Eu tenho um pastor da minha igreja, que é membro da minha igreja, e o filho simplesmente rompeu com tudo relacionado à igreja. E é nítida a tristeza dele quando ele fala isso.
E eu fico com o coração muito apertado porque eu tenho 2. E eu preciso lutar, irmãos, lutar para isso aqui, isso aqui. Para que eles vejam a igreja como um lugar de Deus. Tem desafio, tem problema, tem gente ruim, né? Sangue ruim, né? Tem, irmãos, até por uma questão profética. A Bíblia fala do joio e do trigo. Está lá, irmãos, não é a gente que inventa isso, não. Existe joio crescendo junto com o trigo. Isso faz parte da nossa dinâmica. Mas nós, irmãos, que amamos a igreja, que amamos a Deus, que somos o trigo, nós precisamos levantar, como a gente chama, né? Levantar a bola da igreja o tempo todo. Porque ela é importantíssima para a nossa espiritualidade. As vivências das dinâmicas espirituais, elas acontecem em casa. A igreja faz, mas a gente reproduz isso todo dia em casa. Tá bom? Está aqui o texto clássico para isso. Vamos ler também? 2 Timóteo 1, verso 5. Vamos? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo, conversando com seu filho na fé, ele fala desse grande legado, né? Da espiritualidade de Timóteo, oriunda da sua avó, avó Lloyd, e da sua mãe Eunice. Sabe, irmãos, nós precisamos pensar, já estou concluindo, precisamos pensar nas sementes. Eu falei isso aqui ontem. Semente é um negócio, eu acho assim, foi muito inteligente. O apóstolo Paulo, sobretudo, ele foi um homem muito inteligente. O Espírito Santo ajudou Paulo a escritos inteligentes. Por exemplo, quando ele compara a igreja a um corpo humano, quando a gente pensa em corpo de Cristo. Minha gente, que palavra especialíssima. Essa ideia de que, olha, não tem um membro mais honroso do que o corpo humano é assim. O teu dedo mindinho, esse dedinho lá da extrema, do lado de fora, né, da extremidade de fora do teu pé, rapaz, se você cortar esse dedo, você afeta o teu equilíbrio. Tenta imaginar isso? Dedinho de nada, cara. Mas se alguém perde esse dedo, ela tem que reaprender a andar. Porque ela pode dar uma no pé, ela pode dar uma... Então, todos os membros são importantes. E Paulo que nos ensina isso. Paulo vai ensinar, lá em Gálatas, daqui a pouco a gente vai ler o texto, a importância da semente. E aí, prestem bem atenção, irmãos, a grande lição da semente. Ela é infinita, em alguns casos, né? Infinitamente menor do que o fruto. Porém, indispensável para você ter o fruto. Aqui tem mangueira, aqui no Curitiba? Mangueira, pé de manga, tem? Sim ou não? Então, eu não vou falar um negócio porque não sei, né? Estou brincando. Na casa da minha avó, ainda tem, né? Ela faleceu, mas ainda tem lá. Uma mangueira, manga coração de boi. É uma manga desse tamanho assim. Ela é grande. A mangueira da casa da minha avó cobria a casa dela. Ela é muito grande. A casa dela era uma casa mais fresquinha de toda a família, num tempo que nem existia ar-condicionado direito. Mas todo mundo gostava de ir para lá, porque a sombra da mangueira. Pois bem, irmãos, aquela mangueira nasceu de quantos caroços de manga? Um caroço. Quem olha a mangueira fala assim, meu Deus, como é que pode isso? Não, é apenas uma semente. Gerou, né? Foi responsável por toda aquela obra de Deus. Pois bem, irmãos, o que isso quer dizer? Acredite nas coisas pequenas. Acredite nas pequenas ações. Tem gente que acha assim, meu filho vai ser um grande homem de Deus se ler um capítulo da Bíblia por dia. Tá? O menino tem 7 anos. Ele vai odiar, desculpe, mas vai odiar a Bíblia se você ficar obrigando o menino a ler um capítulo da Bíblia por dia, ainda mais se for o Salmo 119. Peça para ele ler um versículo, uma frase. Fazer uma pequena oração todo dia. Acredite, irmãos, acredite
no poder das sementes. Está aqui o texto, ó. Vamos ler juntos? Não, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E olha aqui, olha a parte final, hein? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Legal isso, né, irmãos? Está aqui, ó. Nunca é tarde para plantar semente. Eu falo isso porque às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho mais filhos pequenos, o senhor está falando de filho pequeno, porque o senhor tem filho pequeno. Não, irmãos, me perdoem, são os exemplos que eu posso apresentar mais perto de mim, né? Mais próximos de mim, mas isso vale para tudo. Para o teu casamento, a tua vida conjugal. Nunca menospreze o poder de uma semente. Sempre é importante plantar semente. Saia daqui pensando nisso. Que semente eu posso plantar no meu casamento, na minha vida com os meus filhos? Às vezes um telefonema, né? Para aquele filho ou para aquele pai e mãe que está tão distante, que há tempo não fala, um telefonema. Eu aprendi isso, irmãos, às vezes, um telefonema ganha um dia. Quando a minha mãe era viva, e as minhas irmãs reclamavam isso, porque quando eu ligava para ela, quando uma delas chegava, a primeira que chegava, a primeira coisa que minha mãe falava assim, o Eduardo me ligou hoje. E ela falava assim, você fica aí, você aqui, a mamãe toda melosa contigo, mas é porque eu liguei, eu fiz uma ligação. Semente. Nunca menospreze o poder de uma semente. Irmãos, família não basta ter, é preciso manter sua humanidade e sua espiritualidade. Isso porque, irmãos, se a gente não trabalhar isso, se nós não cuidarmos bem disso, esse é um princípio clássico para tudo na vida, né? Quem tem máquinas em casa, quem trabalha em indústria, sabe da importância da manutenção. Né? Não basta comprar a máquina, você tem que manter a máquina. Computador, vive isso, né? Relógio. Um dia peguei um relógio de uma marca boa, o relógio parou. Aí levei no relojoeiro, o relógio falou, o senhor tem que trazer de vez em quando, não precisa ser todo ano, não, mas de vez em quando tem que fazer uma limpezinha nessa máquina. Dar uma lubrificada na máquina. Manutenção, senão ele para e se deixar a ferrugem comer, ele acaba. É importante manter, irmãos, porque se não houver essa manutenção, provavelmente você pode receber uma carta. Imagine você chegar em casa um dia e receber essa carta, uma carta como essa, presa na geladeira da sua casa. Seja de quem for. Eu vou ler a carta para vocês. Tenta imaginar a seriedade desse negócio. A carta diz assim, não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Imagina isso, irmãos. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade, é tarde demais. Você tenta imaginar isso. Eu acho que seria uma das piores tragédias, se é que a gente pode considerar uma tragédia ruim, né? Pior tragédia. Permito-me aqui a redundância, né? De certa forma. Mas seria uma das piores tragédias. A grande questão é, mantenha, trabalhe, invista, ore, né? Invista na igreja, traga a sua família na igreja. Porque se você fizer isso, se você trabalhar, irmãos, certamente você vai receber essa mesma carta, só que escrita de baixo para cima. Vamos ler juntos a carta, de baixo para cima? Vamos lá? É tarde demais, sinto, mas tenho que dizer a verdade, eu te amo.
e jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. O que vocês preferem? De baixo para cima. Irmãos, que Deus abençoe vocês, tá bom? Esse é o recado que Deus colocou no meu coração. Essa poesia é a chamada poesia. Alguém já conhecia? Já conhecia? Algumas pessoas. É a poesia invertida de Clarice Lispector. Você pode achar na internet, tá bom? Muito criativa. Obrigado pela atenção de vocês. Eu quero fazer uma oração para encerrar esse momento aqui. Feche os olhos. Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada família, de cada pessoa, filho, pai. Peço que tudo que foi falado, essas muitas informações, que elas possam de alguma maneira serem absorvidas e que as lições e quem sabe até mesmo os desafios gerados aqui nesse tempo por conta dessa reflexão, que eles sejam levados adiante. Ajude cada um, dê força a cada um para que esse propósito se cumpra, para que entendamos cada vez mais que família não é só para ter, fazer parte. Família dá trabalho e precisamos trabalhar por ela. Ajuda-nos assim, te peço isso pela minha vida, pela vida do pastor Natan e sua família e pela vida de todas as famílias aqui representadas. Em nome de Jesus, amém e amém. Valeu, obrigado.